Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo das frações. Bom, as frações surgiram há muito tempo, lá no Egito Antigo, da necessidade de registrar partes de um todo, ou seja, as famosas quantias quebradas. Okay? Bom, as frações, elas fazem parte do nosso cotidiano. Okay? A gente tem vários exemplos de frações. Aqui eu coloquei, esse símbolo. Tá? Na verdade são dois números, dois números naturais aqui. A gente coloca um em cima, outro embaixo. A gente vai ver daqui a pouquinho que tem alguns nomes especiais. Okay? Mas isso pode ter algum significado para a gente. Por exemplo, a gente fica muito triste quando a gente olha no mostrador de combustível do nosso automóvel e a gente vê que o nível de combustível está abaixo desse valor, ok? Abaixo de 1/4, que a gente fala. Todos vocês, eu acredito que já tenham utilizado alguma vez na vida aqueles copos medidores. E se vocês observarem aqueles copos lá, vocês podem encontrar, por exemplo, esse símbolo aqui, 3/4, ok? Para fazer medições. Quando a gente diz, por exemplo, que cerca de 70% do planeta Terra é formado por água, a gente tem nada mais, nada menos do que uma fração. A gente diz que 70%, mais adiante a gente vai estudar um pouquinho de porcentagem também, mas uma porcentagem nada mais é do que uma fração, 70%, ou seja, por 100, quando você divide 70 por 100. Tá? Se eu pego, por exemplo, vejamos um exemplo prático. Suponha que eu tenho uma folha de papel branca. Suponha que nessa folha eu divido igualmente, em 4 partes. Okay? Eu dobro essa folha. E se eu rabiscar, por exemplo, 2 partes das 4 partes. Okay? Ou seja, se eu rabiscar esse pedaço de papel, 2 partes das 4, eu estou rabiscando qual quantidade? A metade. Ou seja, essas partes de um todo, isso é o significado de uma fração. Tá? Então, por exemplo, um outro exemplo. Se eu suponha que vocês têm uma pizza de 8 pedaços. Okay? E uma pessoa que está com muita fome, ela vai lá e come 4 pedaços. Okay? Ou seja, ela comeu 4 partes de 8 partes. Então, ou seja, a sua pizza, que é o total, ela foi dividida em 8 pedaços e a pessoa foi lá e comeu 4. Mas aí você se pensa, se a pizza tem 8 pedaços e a pessoa come 4, ou seja, a pessoa come a metade, não é? Ou seja, ela come uma parte de 2 partes. Se você pensar que você está dividindo a pizza em 2 partes, só na metade, a pessoa comeu a metade da pizza, ok? Então, e surgem muitos outros exemplos também. Tá? Suponha, por exemplo, que eu tenha, sei lá, uma barra de chocolate, e essa barra de chocolate possui 12 tabletinhos, 12 quadradinhos. E eu como um desses 12 quadradinhos. Qual a quantidade que eu estou comendo de chocolate? Bom, eu estou comendo uma parte das 12 partes de chocolate. Tudo bem, gente? Então, esses são alguns exemplos das chamadas frações. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, suponha que você tenha um copo, tá bom? E esse copo, veja aqui, ele tem 5 níveis. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Suponha, por exemplo, que ele tenha 5 centímetros, por exemplo, de altura. E aqui, vocês podem perceber que ele tem um líquido, que eu represento aqui, de preto, aqui dentro. E esse nível do líquido, ele corresponde a 2 partes do total. Ok? Então, como que eu consigo representar essa quantidade de líquido em termos de frações? É muito simples. Como a gente viu anteriormente no exemplo da pizza, por exemplo. Você tem a quantidade total. Total você coloca embaixo. Por exemplo, a pizza foi dividida em 8 pedaços. Então, esse copo aqui está dividido em quantos níveis? Isso mesmo, 5. Então, você faz um tracinho e aqui embaixo você coloca a quantidade de divisões que existem. Tá bom? Então, no caso aqui, veja, 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloco 5 aqui embaixo. Agora, o que eu quero? Bom, eu quero saber o nível de água, Então, eu estou pegando quantas divisões ali? Eu estou pegando 1, 2, 2 partes, ok? Ou seja, o nível de água nesse recipiente aqui corresponde a 2 partes das 5 partes, ok?
Por exemplo, ó, acho que todo mundo, né, já brincou uma vez na vida de jogo da velha, né? Aqueles lá que você coloca X bolinha, né, o objetivo é completar. Se vocês observarem aqui, nesse jogo, né, ninguém ganhou, né? Porque a gente não teve, né, ganhador aqui. Né? Não tivemos linha reta, né, de bolinhas ou de X. Né? Se eu perguntar para vocês, nesse jogo aqui, do jeito que ele está, né, a gente vê o seguinte, quantas casinhas existem? Né? Vocês podem pensar, né? Quantos lugares, né, eu consigo escrever X ou bolinha? Vocês têm 1, 2, 3, né? E esse repete 3 vezes. Lembra de multiplicação? 3 vezes 3, 9. Né? Ou seja, esse jogo, né, ele tem 9 casinhas, né, para eu preencher. Tudo bem? Quantas bolinhas existem ali? 1, 2, 3, 4. Então, qual o total de bolinhas em relação à quantidade, né, de possibilidades que eu consigo preencher nesse jogo? Em relação ao total de casas, né, disponíveis aqui. Bom, então você tem 4 bolinhas, né, do total de 9 possibilidades. Né? Você preencheu 4 casinhas, né, do total de 9 com bolinhas. Ok? E com a letra X? Bom, é o que falta, não é? É o que a gente chama de complementar. Né? Quantas letras X eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, eu tenho 5 casas, né, do total. Ok? Ou seja, a quantidade de X em relação ao total é 5, né, de 9. Então, eu tenho 5 partes do total de 9 partes. Ok? Então, veja que são realmente complementares, né? Um complementa o outro. Né? Se você somar, dá o total. Né? Veja, se você somar 4 mais 5 não é igual a 9. Ok? Daqui a pouquinho a gente vai explorar mais sobre isso. Aqui um outro exemplo. Olha, suponha, né, que eu tenho um segmento de reta e eu faço a divisão dele. Vejamos em quantas partes ele está dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partes. Okay? Então eu tenho um segmento de reta dividido em 11 partes. Se eu quiser, por exemplo, registrar ali 3 partes daquelas 11, ou seja, eu posso registrar aqui muito bem a fração, né? Ou seja, 3 partes de 11. Como que eu faço isso? Muito simples, né? Eu venho aqui, ó, o que eu quero? Eu quero 3 partes, não é? Então eu venho e conto aqui, ó, 1 parte, 2 partes, 3 partes, ó, o número 3 está aqui. Então, ou seja, eu vou rabiscar aqui, ó, tudo bem? Ou seja, nesse segmento de reta, então, eu estou registrando 3 partes das 11, certo? Então, quantas sobraram? Bom, se eu tinha 11, né, eu registrei 3, me sobram 8, né? Vamos conferir? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes sobraram. Ok? Então, sempre assim, quando você tem uma determinada quantidade de partes e você quer uma outra. Ok? Então, isso, no fundo, você está trabalhando com fração. Ok? Por exemplo, aqui, as frações, né, elas surgem em diversos contextos também. Em particular, na chamada teoria das probabilidades, né? Que vocês também vão estudar algum dia. Né? Então vejamos, olha, se eu tiver um problema prático, suponha que você tem uma moeda e você joga essa moeda. Bom, na moeda, né, a gente tem a cara e a coroa, né? Só 2 possibilidades. Então, suponha que você joga a moeda, né? E no chão ela vai cair, né? E vai cair uma dos dois, né? O cara ou a coroa. Então, quantas possibilidades tem de cair? 2, né? Você só tem 2 tipos de faces nessa moeda, né? A cara e a coroa. Então, se você jogar uma moeda, né? Qual a chance de sair cara? Bom, aí você pensa, né? Quantas possibilidades existem? 2, não é? Eu tenho só cara e coroa. Mas o que você quer? Bom, eu quero que saia cara. Então, a chance é de quanto? É de 1 em 2, concorda? Então, por quê? Porque eu tenho uma cara, né, em 2 faces. Tudo bem? Então, ou seja, o total de possibilidades, né, são 2. Eu tenho cara ou coroa. Mas você quer que saia cara. Ou seja, a chance de sair cara é de 1 em 2. Concorda? Então, 50%, né? Metade. Né? Então, e se eu quiser que saia coroa? Também, né? Vai ser 1 em 2, né? Porque eu tenho uma coroa, né, em 2 faces. Ok? Então, quando a gente fala qual a chance de acontecer alguma coisa, a gente está falando de qual é a probabilidade de acontecer determinada coisa. Ok? Só isso, tá bom? Agora aqui, ó,
Suponha agora, vamos pensar num exemplo um pouquinho mais elaborado. Suponha que você tem um dado, né? Todo mundo já brincou com um dado, né? Que tem 6 faces numeradas de 1 a 6, é o que a gente chama de dado honesto, né? Um cubinho, ok? Então você tem um dado, qual a chance? Então aí, vejamos, a gente quer de novo um problema de probabilidade, né? Então eu tenho, quantas faces eu tenho no dado? 6, né? Então vocês vão ver então que o resultado que a gente encontrar aqui nos nossos problemas, todos eles, né, a parte de baixo será 6, né? Porque a gente tem um total de 6 possibilidades, né? Então aqui, vejamos, se você tem um dado, qual a chance de sair o número 4? Bom, é só você pensar, né? Quantos números 4 eu tenho, né, desenhados em um dado? Apenas um, não é? Porque você tem numeração de 1 até 6, né? Então você tem um número 4, e quantas faces eu tenho? 6, né? Ou seja, a chance de sair o número 4 é de 1 em 6, concorda? Ou seja, porque você tem apenas um número 4 e você tem 6 faces ali, ok? Agora, se eu quero que saia um número ímpar, aí a gente tem que pensar um pouquinho. Bom, qual é o total? É de 6, né? Então eu tenho embaixo 6, ok? O que vai ficar em cima? É aquilo que eu quero, né? Assim como nos exemplos anteriores, né? A quantidade que eu quero. Então, eu quero que saia um número ímpar. Então você tem que pensar, eu tenho faces, né, numeradas de 1 até 6, quantos desses números são números ímpares? Né? Eu tenho o número 1, o número 3 e o número 5, né? Ou seja, eu tenho 3 números ímpares. Então, ou seja, a chance de sair o número ímpar é de 3 em 6, ok? Ou seja, então, esse número aqui, né, 3 de 6, nada mais é do que a metade, né? Representa a metade, né, de números ímpares ali, ok? A metade da quantidade de faces, né, representam números ímpares. Agora, suponha que eu queira que saia um número maior do que 2, por exemplo, né? Então, novamente, né, quem que vai ficar embaixo? É o 6. Né? Quem que vai ficar em cima? Bom, aí você tem que pensar, né, quantos números são maiores do que 2? Nós temos o 3, o 4, o 5 e o 6. Né? Ou seja, eu tenho 4 números. Então, eu tenho um total de 4 em 6. Ok? Então, gente, esses são, né, algumas situações práticas que a gente se depara, né, com as chamadas frações. Ok? Então, nós veremos agora na sequência que a gente tem alguns nomes especiais, tá bom? Para esse número que fica em cima e para esse outro que fica embaixo, ok? E também eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a leitura dessas frações, beleza? Bom, anteriormente nós vimos que as frações, elas são utilizadas para representar partes de um total. Então, por exemplo, se eu tenho, novamente, uma folha, eu divido em 4 partes iguais, e eu rabiscar uma dessas partes, eu estou rabiscando uma parte do total de 4 partes, ok? Então, e essas representações, né, elas envolvem 2 números. Nós escrevemos um em cima e o outro embaixo, ok? Separados por um tracinho. Isso é uma fração. E nas frações nós temos alguns nomes especiais, ok? O número que fica em cima, ok? A gente chama de numerador. No meu exemplo, que eu acabei de falar, seria a quantidade de partes que eu vou rabiscar, ou seja, uma parte do total, ok? Então essa quantidade de partes que eu quero, que eu estou trabalhando, a gente chama de numerador, ok? Então a gente faz, né, um tracinho de fração, né, esse tracinho aqui, para indicar que nós temos uma fração, tá bom? E o total de partes, né, por exemplo, seria as 4 partes da folha, né, seria o total. Então, essas 4 partes a gente chama, né, que é o total, nós denominamos de denominador, ok? Então nós temos o numerador, o traço de fração e o denominador, ok? Então, por exemplo, se eu quero escrever uma fração que tenha numerador igual a 5, por exemplo, e denominador igual a 7, eu posso escrever 5, que é o numerador, coloco o traço de fração e escrevo o número 7 logo abaixo, ok? Então, o numerador, no caso é o número 5, o traço, né? E o 7 é o denominador. Tudo bem? Ah, professor, e como que eu faço a leitura, né, de uma fração? É muito simples, tá, gente? A gente observa que uma fração, ela possui uma leitura que depende
exclusivamente do denominador. Tá? Então vejamos aqui, olha. Suponha, por exemplo, né, que eu tenha uma pizza, né, e eu estou com muita fome, eu vou devorar essa pizza, eu vou comer tudo. Tá? Ou seja, eu vou comer um inteiro, né, uma pizza inteira. Okay? Ou seja, suponha então que você tem uma pizza, né, e você vai comer tudo. Né? Você está com muita fome. Então, você vai comer uma parte de uma parte. Né? Ou seja, você vai comer tudo, né, o que a gente chama de um inteiro. Tá bom? Mas a gente pode ter também, né, alguma situação, né, em que você tem o numerador igual a 5 e o denominador igual a 1. Tá bom? Então você tem o quê? Você tem 5 vezes mais. Né? Porque você tem uma parte, mas você está trabalhando com 5 partes, né? Então, ou seja, você tem 5 vezes mais. E nesse caso, ou seja, se você tem 5 vezes, né, ou seja, você vai ter 5 coisas, né, 5 inteiros. Tá? Então você tem 5 inteiros. Tá bom? Agora, então é sempre assim, se você tem o 1 no denominador, você fala inteiro, tá bom? Então tem 1 inteiro, 5 inteiros, tá bom? Agora, se o numerador for o número 2, tá? Você tem 1 sobre 2, né? Ou seja, a gente fala de 1 meio, tá bom? Ou meio, ou ainda metade, tá bom? Seria o mesmo que, você, novamente, né? O exemplo da pizza, né? Você tem uma pizza e você vai comer uma das duas partes, ou seja, você está comendo o quê? Metade, né? Seria o mesmo que fazer a divisão de 1 por 2, tá bom? Dá 1 meio para cada um, ok? Então, se eu tenho 1 sobre 2, né, eu tenho 1 meio. Se eu tenho, por exemplo, 3 sobre 2, eu faço a leitura 3 meios, ok? Se o denominador, né, um outro exemplo, se eu tenho 7 sobre 3 agora, né? Quando a gente tem 3, a gente fala terços. Ah, por quê? Porque é a terça parte, tá bom? Então tem, no caso aqui, 7 terços, tá bom? Se eu tivesse 1 sobre 3, seria 1 terço, 2 terços, 3 terços, tá bom? Agora, quando a gente tem o número 4, por exemplo, aqui, ó, como que eu leio essa fração aqui? Cujo numerador é 1 e o denominador é 4. Muito simples, eu falo 1 quarto, porque eu tenho a quarta parte, tá bom? Então eu tenho 1 quarto, aqui, 2 quartos, ok? Se eu tenho denominador igual a 5, eu falo quintos. Então, no exemplo aqui, eu tenho 11 quintos. Se eu tenho 6 no denominador, eu falo sextos. Então, por exemplo, 7 sobre 6 é o mesmo que 7 sextos. Okay? Se o denominador é 7, eu falo sétimos. Por exemplo, 3 sétimos. Se o denominador é 8, eu falo oitavos. Por exemplo, se eu tiver 1 sobre 8, eu falo 1 oitavo. 2 oitavos, 3 oitavos. Tá? Se o denominador é 9, eu falo nonos. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 5 sobre 9, eu tenho 5 nonos. Tá? E, né, continua. Se o denominador é 10, eu tenho o que a gente chama de décimos. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 décimos. Vocês observam que décimos, né, lembra um pouquinho a palavra decimal, né? Os números decimais. Né? E de 10 em diante, né, a gente tem uma palavrinha diferente. Tá? Quando é de 10 em diante, eu falo o número, tá? E coloco a palavrinha avos. Tá bom? Então, olha, esse número, 8 sobre 11, eu faço a leitura dessa fração da seguinte maneira. 8, 11 avos. Tá? Esse avos, né, seria a divisão em partes iguais. Tá bom? Então, esse avos ele vai indicar, né, a quantidade de partes que foi dividida, no caso aqui é 11, ok? Então eu tenho 8 11avos. Por exemplo, se eu tiver então uma fração, sei lá, 7 sobre 15, eu vou fazer a leitura da seguinte maneira, 7 15avos, tá? Então é sempre assim, passou de 11, você usa a palavrinha avos, ok? Então, 8 11avos, 8 12avos, 8 13avos, 8 14avos, 8 15avos, 8 16avos, 8 70avos, ok? Então, sempre usa a palavrinha avos, ok? Bom, pessoal, agora que nós já sabemos fazer a leitura de uma fração, vejamos algumas situações práticas. Se a gente voltar ao exemplo da pizza, nós vimos que, se nós tivermos 4 partes de 8 partes, nós podemos representar essas quantidades, né, em termos de fração, e nós utilizamos a fração 4/8.
oitavos, ok? Eu quero, por exemplo, 4 pedaços de 8 pedaços, ok? Então, o numerador é 4 e o denominador é 8. Nós temos a fração 4 oitavos. Mas vocês percebem o seguinte, veja, se nós temos 8 pedaços em uma pizza e você pega 4 pedaços desses 8, quantos pedaços sobram? Sobram 4, não concorda? Então, se você pega 4 partes de 8 partes, você está buscando metade, concorda? Ou seja, isso é igual a 1/2, concorda? É 1/2. Por quê? Você está buscando metade da pizza. Tá? Então, veja, gente, que uma fração, né, também, além de partes do todo, você pode ver uma fração como sendo uma divisão, né, um quociente entre dois números naturais. Não é porque, por exemplo, se eu tenho uma pizza, né, eu pego 2 partes e eu divido essa pizza em 2 partes, tá certo? Então, quando vocês escrevem 1/2, você está indicando a metade, né? Uma divisão de uma pizza em 2 partes. Okay? Então, uma fração, ela também pode ser vista como sendo uma divisão entre números naturais. Tudo bem? Por exemplo, né, uma outra situação. Suponha que vocês tenham 2 folhas de papel, né, e você quer recortar, tá, bonitinho, e dividir para 5 pessoas. Tá, para a Andréia, para o Bruno, para o Caio, para o Daniel e para o Edgar. Okay? Então, qual a quantidade de papel que cada pessoa vai receber? Então você tem 2 folhas de papel, né, e divide para 5 pessoas, ou seja, cada pessoa vai receber 2/5 de papel, tá? Porque você tem 2 pedaços para cada um, ok? E você tem então a fração 2/5, ou seja, você tem o numerador igual a 2 e o denominador igual a 5. Tá? Uma outra situação, suponha, né, que uma confeiteira vai fazer um bolo, tá? E essa senhora, né, ela tem lá na geladeira dela 1 dúzia de ovos, ou seja, 12 unidades. Okay? Mas nesse bolo, ela gasta 1/3 dessa quantidade de ovos, ou seja, 1/3 de 12. Qual a quantidade de ovos que ela gasta? Então eu quero fazer o quê? 1/3 de 12. Eu vou dividir esses 12 ovos, tá certo? Então eu desenhei aqui, né, 12 bolinhas, né, que indicam ovos. Então, pensa que, por exemplo, né, essa linha representa um grupo, tá? Eu tenho 4 ovos aqui, a segunda linha um outro grupo, a terceira linha um outro grupo. Tá? Então, eu tenho 3 grupos de 4 unidades cada um. Tá? Então, olha, 1/3 de 12 corresponde ao quê? Eu peguei o 12 e dividi em 3 grupos. Eu quero pegar, então, um grupo, ok? Desses 12. Ou seja, eu quero pegar, então, 4 ovos, ok? Ou seja, eu pego 12 e divido por 3. Eu encontro 4 ovos, ok? Então, calcular, gente, uma fração de um número nada mais é do que você pegar esse número, né? Quando você tem um numerador igual a 1, você simplesmente divide, né, o número que você está trabalhando por esse denominador. Bom, pessoal, então a pergunta agora é, quantos ovos sobrarão, né, depois de fazer o bolo? Bom, aqui é muito simples, né? Nós fizemos a divisão da quantidade de ovos, que era 12, em 3 grupos. Tá? E nós vimos que essa senhora gasta um desses grupos para fazer o bolo. Né? Então, ou seja, ela gasta um grupo dos 3 grupos. Certo? Ou seja, ela gasta 4 unidades. Agora a pergunta é, qual a quantidade de ovos, né, que sobrou? Bom, aqui a gente pode contar, né, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ovos sobraram. Né? Mas isso corresponde a quantos grupos? Bom, são 2 grupos do total de 3 grupos, concorda? Então sobrou para a gente 2/3. Né? Essa fração representa a quantidade de ovos que sobraram. Mas 2/3 de quê? De 12, né? Então sobraram 2/3 de 12. Tá? Bom, gente, mas esses 2/3, veja que é o dobro disso daqui. Não é? Eu tenho um grupo, que é 1/3. Mas sobraram 2 grupos. Ou seja, é o dobro dessa quantidade aqui. Concorda? Ou seja, 2/3 é igual a 2 vezes o quê?
um terço, né? Porque essa quantidade que sobrou não é o dobro dessa. E essa não é um terço. Então, essa quantidade que sobrou, ou seja, 2 terços, é o dobro, ou seja, 2 vezes o quê? 1 terço. Tá? Ou seja, eu escrevo 2 terços de 12, é a mesma coisa de eu escrever 2 vezes 1 terço de quê? De 12, né? Mas quanto que foi 1 terço de 12? Não foi 4? Então, quando eu falo 2 terços de 12, eu estou falando o quê? 2 vezes 1 terço de 12. Ou seja, 2 vezes 4, que é igual a 8, tá bom? Então, fazer isso é a mesma coisa que escrever, então, 2 vezes 1 terço de 12. Concorda? 2 terços de 12, eu sei que o 2 terços é 2 vezes 1 terço. Não é? Então, 2 terços é 2 vezes 1 terço de 12. Mas a gente já viu quanto é 1 terço de 12. 1 terço de 12 representa 4 unidades. Tá? Então, eu vou fazer o quê? 2 vezes 4. 2 vezes 4 representa 8 ovos, ok? Então, veja, se a gente contar, não é? Nós temos essa mesma quantidade, 8 ovos. Então, eu consigo descrever essa quantidade usando frações, tá? Pode parecer um pouquinho complicado, mas não é, tá, gente? É bem simples. Na sequência, nós veremos mais alguns exemplos, tá bom? Bom, pessoal, vejamos mais algumas situações práticas. Por exemplo, eu quero calcular 3 sétimos de 49. Bom, é só você pensar na seguinte situação. A gente pode lembrar, né, do exemplo que nós fizemos anteriormente, dos ovos, né, e a gente pode pensar nisso como sendo uma situação problema. Por exemplo, eu tenho 49 unidades de alguma coisa, ok? E eu quero fazer essa divisão, né, em 7 grupos. E eu vou pegar 3 desses grupos. Bom, se eu tenho 49 unidades de alguma coisa, né, de bananas, por exemplo, né, e você tem 7 grupos. Então, cada grupo tem 7 unidades. Muito bem. Então, um grupo tem 7 unidades. E eu quero 3 grupos de 7 grupos. Né? Ou seja, se um grupo tem 7 unidades, 3 grupos terão 21 unidades. Okay? Que é a mesma coisa, então, gente, de escrever 3 sétimos é o mesmo que escrever 3 vezes 1 sétimo. Ok? Então, eu pego essa quantidade, né, divido em grupos de 7, ok? E eu quero aqui 3 grupos, ou seja, eu quero 3 desses grupos, né? 3 vezes 1 sétimo de 49. E nós já vimos, né, como que eu calculo, né? Eu pego 49 e divido por 7, dá 7, né? E multiplico por 3, ok? Então, esse resultado nada mais é do que 49 dividido por 7, dá 7 vezes 3, 21. Ok? Próximo exemplo. Eu quero 4 nonos de 45. Né? Vamos tentar fazer direto? Acho que vocês já pegaram a ideia, né? Como que eu faço isso? Olha, eu pego o 49 aqui, né? E divido por 7. Dá 7. Multiplica por 3. Dá 21. Agora aqui, ó, eu pego o 45 e divido por 9. 45 dividido por 9 dá 5. Né? Por quê? 5 vezes 9 é 45. E eu multiplico pelo de cima. Né? 5 vezes 4, 20. Então, novamente, ó, 45 dividido por 9, 5. 5 vezes 4, 20. Ok? Próximo. 1/8 de 80. Bom, eu tenho 80 unidades, né? Eu faço a divisão, né, em 8 grupos. Cada grupo tem quantas unidades? 10. Né? Por quê? Eu posso muito bem dividir, né? 80 dividido por 8 dá 10. 10 vezes 1, 10. Bom, pessoal, então vejamos agora uma outra situação um pouco mais prática. Suponha que um tanque de combustível de um automóvel tenha capacidade para 45 litros. Ok? E em um determinado momento, você olha o mostrador de combustível e lá aparece a fração 1 terço. Ok? E você pode se perguntar, qual será a quantidade de litros de combustível que ainda existe dentro do tanque? Ok? Bom, então essa é uma situação prática que, no fundo, se reduz ao problema de calcular 1 terço de 45. Então você tem, no caso, 45 litros e quer saber, né, o que corresponde a 1 terço de 45. Ou seja, qual a quantidade de litros, né, que é representada por 1 terço de 45. É muito simples, né? Basta
né, você pegar o 45 e dividir por 3. E multiplicar por 1 depois. Né? 45 dividido por 3 dá 15. 15 vezes 1, 15. Okay? Então, nesse seu tanque de combustível, ainda existem 15 litros de combustível. Okay? Então, veja, gente, quando você calcula, né, uma fração de uma determinada quantidade, no fundo você está buscando, né, fazer a divisão dessa quantidade em grupos. No caso aqui, né, você tem 3 grupos, né, do total de 45. Tá bom? Então, cada grupo tem quantas unidades? 15. Então, você pega um deles. Ok? E se no mostrador de combustível tivesse a fração 2/3? Bom, é a mesma situação, né? Você pegaria os 45 litros, né, que representa o total, faria a divisão, né, em 3 grupos, cada grupo tem 15, né, corresponde a 15 litros, e suponha que apareça 2/3 no mostrador de combustível. Então você selecionaria 2 desses grupos, ou seja, você iria multiplicar 15 por 2, que no caso seriam 30 litros, tá bom? Uma outra situação, por exemplo, né, você pode fazer o cálculo de frações de horas, por exemplo. Né? Qual a quantidade, né, que corresponde à fração 1/3 de 1 hora? Né? 1/3 de 1 hora. Como que eu calculo isso? Né? Vamos pensar em minutos. Tá bom? Você sabe que 1 hora corresponde a quantos minutos? 60 minutos, concorda? Então, calcular 1/3 de 1 hora é o mesmo que calcular 1/3 de 60 minutos, concorda? Então, como que eu faço essa conta? Eu pego 60 e divido por 3, né? Porque eu quero apenas 1/3, tá bom? E 60 dividido por 3 é 20. Ou seja, 1/3 de 1 hora corresponde a 20 minutos. Tudo bem? Bom, pessoal, uma última situação agora, um problema mais prático também. Suponha, né, que na sua casa você tenha um copo medidor, né, daqueles de receita, e esse copo tem a capacidade de 500 ml. Okay? Suponha que para você fazer uma determinada receita, você gaste 3/4 deste copo. Sei lá, de farinha de trigo, por exemplo. Quantos ml de farinha de trigo você está utilizando? Você pode questionar, ok? Então, veja, se no seu copo você tem lá 3/4, né, o nível 3/4, e você sabe que esse copo tem capacidade de 500 ml, no fundo você está calculando o quê? 3/4 de 500 ml, concorda? Então você quer saber, né, qual é a quantidade em ml, né, que corresponde a esses 3/4, ok? De novo, é muito simples, né? Você pode dividir os 500 ml em 4 grupos, ok? Cada um deles corresponde a 125 ml, ok? 125 mais 125, 250, ok? Mais 2 vezes, né? Você encontra os 500 ml, tá bom? Então você tem 4 grupos, cada grupo corresponde a 125 ml, você está buscando 3 desses grupos. Ou seja, você tem 500 dividido por 4, que dá 125, vezes 3. Quanto que dá 125 vezes 3? Vamos fazer a continha aqui rapidinho. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, e 1, 7. 3 vezes 1, 3. Ou seja, você tem 375 ml. Tudo bem? Então, a pergunta, né? O que falta para completar? Falta 1/4, né, para completar, para chegar nos 500 ml. Ou seja, faltam 125 ml. Tudo bem, gente? Bom, pessoal, então essas foram algumas situações práticas em que a gente pode se deparar com a utilização de frações, né, no nosso cotidiano. Na próxima aula nós vamos trabalhar com a chamada classificação de frações. Até mais!